Olá meus irmãos, paz e graça, que Deus em Cristo vos abençoe, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Pregador. Meu nome é Junélio Alves e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas importantes de como interpretar um texto bíblico da forma correta, quais são os passos necessários para se ter uma boa interpretação de um texto bíblico. Para você que está iniciando no Ministério da Pregação, serão dicas assim de grande valia para o seu ministério. Eu creio que esse vídeo vai abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, vai tirar algumas dúvidas que talvez tenha na sua mente. Tenho certeza que esse vídeo será bênção de Deus para a sua vida. Para dar início a essas dicas, eu quero ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 35. O título desse texto diz: Filipe e o eunuco. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho, viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes tu o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe disse: Peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Bem, existe algumas lições aqui nesse texto que a gente pode tirar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A primeira lição que podemos tirar desse texto é que o fato de estarmos lendo um texto da Bíblia Sagrada não significa que estamos entendendo, que estamos compreendendo o texto. Por quê? Porque ler a Bíblia é uma coisa, agora compreender a Bíblia é outra coisa. Então, observe o versículo 30 e o versículo 31. Correndo, Filipe ouviu que lia. O eunuco estava lendo o texto que se encontrava em Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías lhe perguntou: Entendes tu o que lês? Filipe perguntou para o eunuco: Você está lendo, aí você está entendendo? E qual foi a resposta do eunuco? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ou seja, há pessoas que falham muito no crescimento na palavra porque falta humildade. Observe a humildade do eunuco. Eu vou repetir, versículo 31. Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele está dizendo: como eu vou aprender? Como eu vou entender um texto? Como eu vou compreender o texto se não tem ninguém que possa me ensinar? E o eunuco pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. Observe o versículo 34. Respondendo o eunuco a Filipe disse: Peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro? O eunuco estava pedindo a Filipe explicação do texto de Isaías, capítulo 53. Observe o versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar
onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe evangelizou tanto esse eunuco que ele sentiu desejo na sua alma de ser batizado. Observe que Filipe estava preparado. Filipe não era alguém que muitas das vezes desprezava a palavra. Era alguém que tinha entendimento bíblico. Ele explicou tanto esse texto. Olha o versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Começando nesta escritura, ou seja, no texto que o eunuco estava lendo. Isaías capítulo 53. Filipe aproveitou, explicou o texto e, consequentemente, anunciou Jesus para esse eunuco. Esse eunuco, ele ficou tão impactado com o ensino que Filipe deu para ele, que ele sentiu o desejo na sua alma de ser batizado. Uma outra lição que a gente pode ter desse texto é: a orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar o texto. Então, é fundamental que você procure alguém que possa te instruir, alguém que possa te ensinar, alguém que saiba mais do que você, alguém que possa compartilhar um conhecimento para que você possa crescer. Procure até mesmo um instituto teológico sério, para que você possa estar aprendendo, crescendo, desenvolvendo seu ministério, aprendendo com pessoas que de fato conhecem as Escrituras. Porque para poder ensinar é preciso um dia estar sentado para poder aprender. Consequentemente, você vai ensinar aquilo que você aprendeu, tá? Uma outra lição, a terceira lição que a gente pode tirar desse texto é a seguinte: precisamos reconhecer que sozinhos seríamos incapazes de entender um texto. Sozinho vai ser muito difícil você conseguir compreender um texto, entender um texto. Eu vou repetir mais uma vez. Ler a Bíblia é uma coisa, agora você entender, compreender é outra coisa, tá? Uma outra lição, a quarta lição desse texto, são os abismos que são encontrados nesse texto. Por exemplo, abismo cronológico, abismo geográfico, abismo cultural, o abismo linguístico, o abismo literário e o abismo sobrenatural. Então são alguns abismos que são encontrados nesse texto de Atos capítulo 8, versículo 26 e versículo até o 35. Então, eu não usei todo o texto, usei apenas alguns versículos desse texto para tirar algumas lições para a nossa vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: como interpretar um texto bíblico da forma correta? Vamos lá. Primeiro é o contexto. Texto sem contexto vira pretexto para a heresia. É importante que você compreenda o que é o contexto. O que é o contexto? O contexto é tudo aquilo que vem antes. Aquilo que vem escrito antes explica o que vem escrito depois. Por exemplo, Atos capítulo 8. Antes de ler Atos capítulo 8, é preciso ler, por exemplo, Atos capítulo 7. Consequentemente, Atos capítulo 8, em seguida, Atos capítulo 9. Mas só esse contexto aqui não basta. É preciso entender o contexto cultural, o contexto geográfico, o contexto político, fazer algumas perguntas ao texto. Por exemplo, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, em qual data escreveu, o que fala o texto, para que fala o texto. Então, assim, são perguntas assim que o pregador precisa fazer ao texto. O pregador ele é um investigador do texto bíblico. Nenhum pormenores pode passar desapercebido pelo pregador, tá? Tudo faz sentido. A primeira regra de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, a primeira regra é o contexto. A primeira regra de interpretação é o contexto.
A segunda, estudar as palavras no seu vocabulário original, no seu texto original, hebraico e grego, tá? No seu idioma original. Terceira, pensamento do escritor, não é autor. A Bíblia só tem um autor, que é Deus. 40 escritores, apenas um autor. Quarta forma de interpretação literária, você precisa perceber o texto que você está lendo, se é uma prosa, se é uma poesia, se é um provérbio, se é uma profecia, se é uma parábola. Se você está lendo um texto que é um provérbio, você precisa ter uma mentalidade. Se você vai ler um texto que fala sobre profecia, você precisa interpretar com uma outra mentalidade. É uma parábola, uma outra mentalidade. Agora, como se fazer uma exegese? Há uma diferença entre exegese e exegese. Uma exegese é quando o pregador força o texto a dizer aquilo que o texto não diz, força o texto a falar aquilo que o texto não fala. Uma exegese é quando o pregador permite que o texto se revele por si só, fale aquilo que de fato o texto quer falar. Então ele permite o texto se expressar da forma que o texto de fato quer falar e não forçar o texto. Isso é chamado na hermenêutica de violência textual. É o pregador forçando o texto a falar, a dizer aquilo que o texto não diz e nem fala. Então, a exegese, o que é exegese? Exegese é um estudo cuidadoso, sistemático das escrituras. A aplicação dos métodos da hermenêutica, ou seja, a exegese, ela é a aplicação dos métodos da hermenêutica. E quais são os passos para se fazer uma exegese? Vamos lá, passos necessários para a exegese. Primeiro, contexto histórico original, dados, por exemplo, qual foi a data que o texto foi escrito, que o livro foi escrito, quem escreveu, a quem escreveu, qual era a relação entre o escritor e leitor, onde, qual foi o propósito, qual é a segunda forma de se fazer também exegese, o contexto literário. Ao ler também um texto, você precisa perceber se o texto que você está lendo é um evangelho, é uma história, é uma parábola, milagre, é uma profecia, é uma exortação. Se ler um texto que conta a história sobre milagre, precisa ter uma mentalidade diferente. Se vai ler um texto que tem contido na sua história uma parábola, uma mentalidade diferente, tá? E existe também mais um passo para se fazer uma exegese. É o sentido, significado das palavras-chave através de um dicionário hebraico e grego, para que você chegue mais próximo do pensamento do escritor desse texto ou desse livro, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desejo do fundo do meu coração que esse vídeo aí tenha sido bênção para a sua vida, que você possa ter aprendido, né, um pouco através desse vídeo de como interpretar um texto bíblico, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero lhe pedir, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. É muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Shalom, Lehitraot, paz e até mais.